Sabe aquela plantinha amarela que aparece em todo o gramado? Pois é, o dente de leão. A gente vê tanto que mal para pensar nela. Mas a verdade é que, por trás daquela aparência tão comum, se esconde uma história mas muito mais complexa e fascinante do que se imagina. Então a grande questão é essa. Quando olhamos para um dente de leão, o que estamos vendo de verdade? É só uma erva daninha chata que estraga o jardim? Ou será que é um verdadeiro tesouro medicinal? Um aliado da saúde que a gente simplesmente esqueceu que existia? A resposta, olha, pode mudar totalmente a forma como se enxerga essa planta. O nome científico dele é Taraxacum officinale. E ele vive, digamos assim, uma vida dupla. Para muita gente, é só mato, erva daninha, mas na medicina tradicional, a história é outra, completamente diferente. Há séculos ele é super respeitado, principalmente por ajudar o fígado e a digestão. É exatamente essa contradição que faz dele uma planta mas tão interessante. Vamos começar a desvendar os segredos dele, então. O primeiro superpoder, vamos chamar assim, é a sua capacidade como diurético. Para quem lida com retenção de líquido, com aquele inchaço chato, é aqui que o dente de leão realmente começa a mostrar seu valor. E como é que isso funciona? É bem simples, na verdade, e muito eficaz. A planta age como um diurético natural, ou seja, ela dá um empurrãozinho para o corpo se livrar do excesso de água e de sódio. Sabe, justamente o que causa aquela sensação de inchaço? Mas o mais legal é o como isso acontece. A planta tem os compostos bioativos, que funcionam como se fossem um recado para os rins. É como se dissessem: ei pessoal, hora de acelerar o trabalho aí. Com esse estímulo, os rins produzem mais urina e o corpo consegue eliminar aquele excesso de líquido e sal. O resultado final, menos inchaço, tudo de um jeito bem natural. E olha, isso não é só história de avó não, tá? A ciência moderna foi lá e confirmou essa sabedoria popular. Um estudo bem interessante, de 2009, publicado numa revista científica importante, pegou voluntários e testou. A conclusão foi direta. O extrato da folha do dente de leão tem sim um efeito diurético potente e comprovado. Ok, superpoder número 1, entendido. Agora vamos para o segundo, que tem tudo a ver com o primeiro. A gente está falando do papel do dente de leão como um verdadeiro aliado do fígado. Sabe, o nosso grande mestre da desintoxicação? Tá, mas como ele ajuda o fígado exatamente? Bom, a planta é cheia de compostos com nomes curiosos, como flavonoides e ácido chicórico. Pensa neles como guarda-costas das células do fígado. Eles protegem contra um tipo de dano chamado estresse oxidativo. E não é só isso. O dente de leão também estimula a produção da bile, que é super importante para a digestão e, olha que legal, para ajudar a levar as toxinas para fora do fígado. E, de novo, a ciência vem para carimbar o que a tradição já dizia. Uma pesquisa de 2011 mostrou que os extratos da planta têm um efeito que os cientistas chamam de hepatoprotetor, traduzindo, protetor do fígado. Isso quer dizer que o dente de leão não só dá uma força para o fígado trabalhar, como também cria um escudo, protegendo ele contra danos. Agora, a parte mais incrível. É aqui que a gente junta as peças do quebra-cabeça. Os dois superpoderes que a gente viu, o diurético e o amigo do fígado, se juntam. E quando eles se unem, criam um benefício ainda maior. Um super apoio para o sistema linfático. É uma combinação perfeita, uma verdadeira sinergia. Pensa assim, de um lado, a ação diurética está tirando o excesso de líquido. Do outro, o apoio ao fígado está garantindo que as toxinas sejam processadas direitinho. O resultado dessa dupla? Um ambiente perfeito para o sistema linfático fluir bem, o que é fundamental para a imunidade e para a limpeza do corpo todo. E tem um estudo brasileiro lá de 2015 que amarra tudo isso de forma brilhante. Os pesquisadores concluíram que é exatamente essa combinação, ser diurético e ajudar o fígado, que faz o dente de leão ser tão bom para tratar edemas, ou seja, inchaços, e outros problemas que vêm de uma circulação linfática que não está legal. Então é isso. Chegamos na grande revelação. O que a gente acompanhou aqui foi a jornada de uma planta, de ser vista como uma simples erva daninha a ser reconhecida como uma ferramenta poderosa para o bem-estar. Uma jornada que, no fim das contas, conecta o conhecimento de séculos atrás com o que a ciência comprova hoje. E essa história é longa, viu? Não começou ontem. Lá na Grécia Antiga já usavam o dente de leão para purificar o corpo. Passam-se os séculos, e na medicina tradicional europeia e asiática, ele era famoso por limpar o sangue. E agora, nos dias de hoje, a ciência moderna chega com seus equipamentos, seus estudos, e basicamente diz: o pessoal de antigamente estava certo. As propriedades deles são reais. Então, resumindo tudo, qual é a verdadeira identidade do dente de leão? É a de um herói multifacetado do bem-estar.
Ele é um diurético poderoso que alivia o inchaço, é um protetor do fígado, nosso centro de detox, e, por consequência, é um grande amigo do sistema linfático. Uma ferramenta de saúde incrível, super acessível e que literalmente cresce debaixo do nosso nariz. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se uma planta que a gente considera tão banal, tão comum, guarda tantos benefícios, fica a pergunta: quantos outros tesouros naturais estão por aí, escondidos, bem na nossa frente, só esperando que a gente pare para olhar com um pouco mais de atenção?